Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Ai, tô gripada. Um pouquinho de dor de garganta. Cheguei até um pouquinho cedo. Não, na verdade, eu não cheguei cedo, mas eu cheguei no horário normal. Só que eu tava fazendo um trabalho, afinal de contas, eu já bati ponto. E aí eu precisei fazer algumas coisas antes, que o meu povo está viajando. Bom, mas hoje estamos no Salmo 107. E hoje nós entramos nos últimos capítulos, no último livro de Salmos. Eu não sei por que eles dividem assim. Salmos é um livro de orações. Mas aqui a gente viu que havia o primeiro, o segundo, o terceiro livro. E aqui, né, na minha Bíblia fala o quarto. E aqui na minha Bíblia vai falar o quinto livro de Salmos, que vai compreender ali do Salmo 107 ao Salmo 150. E eu devia ter trazido água. Então, estamos entrando na reta final de Salmos e juntamente na reta final do ano. Acredito que a gente, no início do ano de 2025, a gente já vai estar falando ou vai começar o ano falando sobre Provérbios, livro da sabedoria. Então é isso. Então, vamos finalizar aí, vamos a partir de hoje entrar aí na reta final. Né? Falta muito ainda, até o 150 é muita coisa, mas é isso, que a gente absorva ao máximo desse livro, porque ele é preciosíssimo, gente. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a orar na hora da angústia, na hora da alegria, lembrando das coisas e que mais? Ele nos ensina a cantar novos cânticos, né? E, tipo, o salmista, ele é uma composição, né? E às vezes a gente fala, não, eu não sei compor, eu não sei fazer isso, eu não... mas a sua oração muitas vezes é uma composição. A oração que você vai até Deus. E o Senhor vai te colocando as palavras na sua boca. Eu já falei aqui que muitas vezes eu não sei o que falar para o Senhor. Eu só chego na presença dele porque eu sei que eu tenho que chegar, porque eu sei que isso é importante para mim. E que toda vez eu preciso, né, me colocar nessa posição de quem vai orar. Às vezes não sai nada, às vezes sai lágrima com orações. Mas, na verdade, nunca sai nada. Sempre o Espírito Santo vem e coloca uma oração, e coloca uma composição, que se eu fosse música, poderia até se tornar uma música. Que se eu fosse, né, sei lá, assim, compositor, enfim, poderia se tornar uma canção de tão bonito que são as orações que eu, às vezes, nem imaginei fazer, que eu, às vezes, nem pensei em fazer. Deixa eu levantar aqui, porque como eu já disse, as letrinhas ficam na minha cara e aí lá no YouTube fica ruim. Então é isso. Então, que a gente possa continuar aproveitando e entendendo, porque, né, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu imagino que eu não terei de compartilhar salmos outra vez, então eu quero aproveitar ao máximo. Amém? Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda, Isabel, frequentemente aqui conosco. Vamos começar orando. Hoje, como eu disse, eu tô um pouco gripada, então eu tô com dificuldade de respirar um pouco. Mas vamos que vamos. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada pela vida de cada um aqui. Obrigada por esses 106 salmos que nós já lemos e que tanto o Senhor já falou conosco. Imagino que a oração de alguns aqui já até mudou. Imagino que nós, sabe, Deus, estamos conseguindo, sabe, levar até Deus aquilo que está no profundo do nosso coração, que às vezes até nós desconhecemos. Que o Teu Espírito Santo vai puxando quando nós nos entregamos neste lugar de oração a Ti. Continua fazendo isso conosco, continua nos ensinando
melhorando as nossas orações, sabe? Glorificando o teu nome acima de todas as coisas e nos fazendo orar por aquilo que vai subir como cheiro suave às tuas narinas. É o que nós oramos, te pedimos, colocamos nossa mente atenta mais uma vez a este salmo, a este capítulo de hoje, que o Senhor nos ensine através deste salmista. E muito obrigada. Que o Senhor nos conduza e nos leve até o fim de Salmos, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Então, bora. Ele é um pouquinho grande, então muito provavelmente eu vou fazer uma leitura corrida e se sobrar tempo a gente fala depois, beleza? Meus amigos estão vindo aí, eu vou morrer de vergonha se eles pararem aqui. Mas vamos fingir que não tá vendo. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo durante a comida. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e o vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficaram apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse.
o povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então, Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Bom, o final dos Salmos vai falar o seguinte, que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. O salmista, ele começou falando que o povo deles passavam fome, passavam frio, passavam sede, eram escravos, passavam por, que mais? Por muitos sofrimentos, que eles andavam perdidos, que eles andavam insensatos, que eles andavam assim da pior maneira possível. Deixa eu te contar uma coisa, é exatamente como nós andamos. Por mais rico que você seja, por mais, por uma empresa top que você tenha, talvez, enfim, seja lá como você viver, nós todos éramos cegos, pobres, nus, miseráveis. Nós andávamos perdidos. Se não fosse a luz de Jesus, e eu acredito que se você está aqui comigo, é porque você encontrou uma coisa diferente. Gente, ninguém passa 15 minutos aqui se não achar que a palavra de Deus, tem algum fundamento, né? Se não ver o mínimo, não é pelo meu... Por qualquer coisa que vocês veem, não é nada sobre mim, né? Mas essas palavras, elas colocam algo dentro de nós que nos faz entender que tudo que nós tenhamos nessa vida, tudo que nós tenhamos nessa terra, sabe, não se compara a algo que a gente possa encontrar. E aqui vai falar que nesse tempo, ele vai contar um pouco de novo, a gente tá há 3 capítulos falando um pouco do estado antes deles, antes deles serem libertos, digamos assim, da vida deles, das gerações deles. E aqui ele vai falar que o povo deles andava pobre, faminto, perdido, sem saber o que fazer, sem um propósito, sem sentido na vida, fazia aquilo todos os dias, E os melhores deles, como Moisés, por exemplo. Moisés, ele era príncipe no palácio, ainda que ele era adotado naquele palácio. Mas ele sentiu que a vida dele não tinha sentido ali naquele lugar. Sabe, que ele estava desligado do seu povo, não adiantava ele ter um banquete na mesa dele, ele não estava satisfeito com aquilo, ele estava perdido, ele estava faminto de algo. E é assim que a gente anda, gente, independente da situação que nós estejamos. Pode ser que nós estamos sentindo fome na real, físico, natural mesmo. Ah, eu tô com fome, Marina, eu tô com sede. Ou pode ser que você esteja andando perdido e não é um perdido, na vida. É tipo, cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu tô sem dinheiro para pagar essa conta. Eu tô sendo expulso talvez da minha casa. O que eu vou fazer? Talvez você esteja nessa situação, nessa condição crassa, E o Senhor está falando que Ele é a sua luz, que Ele é a sua verdade, que Ele é a sua justiça. E o salmista vai declarar diversas vezes os feitos dele, as maravilhas, as coisas maravilhosas que ele fez, que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, anunciem a sua grandeza. Por quê? Porque vai falar no final que os que são bons veem isso e ficam contentes, e todos os maus têm de calar a boca.
ele vai finalizar dizendo, e eu quero finalizar também, que 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 aqueles que estão perdidos vão, eu quero declarar, sabe, que você vai encontrar um caminho, a justiça, sabe, a prosperidade, o lugar que o Senhor tem para a sua vida, sabe, a prosperidade, o amor de Deus, as maravilhas do Senhor vai acontecer na sua vida, para que outros vejam e tenham esperança, sabe, para que os maus vejam e tenham de calar a boca aqueles que se levantaram contra você, sabe, que a luz de Deus, sabe, brilhe na nossa vida e através de nós. Já ouviu aquela bênção apostólica? Que a face do Senhor resplandeça sobre ti, sobre a sua família. É isso que eu quero declarar no dia de hoje, amém? Então, é isso. Beijo, boa quarta, terça-feira.